Pedro é Peter também, né, Peter? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa tarde de manhã, Senhor. Abençoe meu Pai, que Deus vai usar ele com as palavras, tudo para a gente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Pedro. É verdade, meus irmãos. A Jane, ela fez de tudo o que ela podia para não ser hoje, para ser outro dia, mas não teve jeito. Ela queria muito estar aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E eu gostaria de refletir com os irmãos aqui essa manhã sobre quando Deus faz a gente esperar. E às vezes ele faz, né? Tenho certeza que você já deve ter percebido que o tempo de Deus não é o mesmo tempo da gente. A gente vive correndo, mas Deus nunca tem pressa. Deus nunca chega atrasado, mas ele também não chega adiantado, ele chega na hora certa. É interessante que você vê a história de Jesus, você lê os evangelhos, e você não vê Jesus correndo. Jairo chega para conversar com Jesus e fala, ele tem urgência, ele tem pressa, porque a filha dele ela está muito mal. E Jesus, ele está lá no ritmo dele. Aparece uma mulher com fluxo de sangue, e Jesus para, ele diz, alguém me tocou. Jairo, imagino, deve estar desesperado, mas Jesus, ele está tranquilo, ele está em paz. E porque Deus não tem pressa. Esperar é uma das experiências mais difíceis, mais desafiadoras e mais desconfortáveis da nossa vida. Principalmente quando a gente ora, a gente pede intensamente alguma coisa para Deus, às vezes a gente até jejua, e às vezes parece que nada acontece. Às vezes parece que nada muda. Eu fico imaginando, né, a minha mãe, quando eu era adolescente, que eu estava envolvido com drogas, e minha mãe orando, e parece que quanto mais ela orava, mais eu piorava. Na verdade, era o que acontecia, né? Ela orava e a situação ficava pior. Ela orava e a situação ficava pior, e parece que não tinha jeito. Mas Deus nunca chega atrasado. Às vezes parece que a gente está numa sala de estar ou uma sala de espera celestial. A gente olha para o relógio, olha para o teto, olha para o nosso coração e o tempo não passa. Mas tem uma coisa que eu e você precisamos nos lembrar. Deus faz tudo certo e no tempo certo. Eclesiastes 6:11 diz, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. No mesmo capítulo diz, há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Diz aqui também, esse versículo, que também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez ou o que Deus faz. A verdade, meus irmãos, é que a espera é a escola onde Deus forma o nosso caráter. Ele trabalha enquanto nós esperamos. Mesmo quando a gente não enxerga e parece que não está acontecendo nada. Eu já compartilhei com vocês essa metáfora, essa figura de uma semente que a gente planta no solo, e a gente planta a semente, a gente rega a semente e a gente olha assim, parece que não está acontecendo nada, mas debaixo da terra as raízes estão crescendo até que o caule apareça. E Deus também faz assim na nossa vida. Ele vai trabalhando nas profundezas subterrâneas e invisíveis da nossa história até que o milagre possa florescer e aparecer.
E eu gostaria de falar ou de compartilhar com os irmãos sobre Abraão, um homem que teve que esperar. Se alguém pode falar sobre esperar, esse alguém é Abraão. Porque quando ele tinha 75 anos, tem alguém aí que está próximo dos 75? Ele recebeu uma promessa de Deus que parecia impossível. Deus disse a ele, aos 75 anos, a mulher dele era um pouquinho mais nova, né? Ele tinha 65, que ele teria um filho e que se tornaria pai de uma grande nação. Mas sabe quanto tempo demorou para ele ter aquele filho? 25 anos. 25 anos. E é interessante que, imagina que esse Abraão, né? Porque o nome dele era Abraão, Deus mudou o nome para Abraão, que é pai de uma grande nação, né? Aí imagina que Abraão chega lá no restaurante e pergunta para o senhor, e o garçom pergunta, qual é o nome do senhor? Ele diz, pai de uma grande nação. Ah, que nome bonito, né? Quantos filhos o senhor tem? Ele nenhum. Então, ele passou assim por 6 fases que nós terminamos tendo que passar também, né? Uma fase do sonho, eu vou explicar com detalhes, da decisão, da demora, da dificuldade, da fase do parece que já não tem mais jeito e da libertação, né? E da bênção, né? O sonho foi quando Deus colocou, ele plantou essa semente, essa promessa no coração. Tudo começa com um sonho que é dado por Deus. Então, quando Abraão tinha 75 anos, ele vivia lá naquela cidade de Ur dos Caldeus, e Deus disse, Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você um grande povo. Eu vou abençoar você, eu vou tornar o seu nome famoso, e você vai ser uma bênção. Então, Deus sempre começa com uma visão. Ele começa com um propósito. Ele mostra alguma coisa que ainda não existe, mas que Ele quer realizar através de mim e de você. A fé começa quando a gente ouve a voz de Deus e a gente começa a enxergar pela fé o invisível. Todo chamado começa com um sonho divino. E a minha pergunta para você essa manhã, qual o sonho que Deus já colocou no seu coração? Muito bem. A segunda fase é a decisão. A primeira é o sonho, né? Não vou pedir para vocês de memorizarem, que 6 é muita coisa para memorizar, né? Mas começou com o sonho, depois tem a decisão. Porque quando você recebe uma visão dada por Deus, um sonho dado por Deus, quando Deus coloca uma coisa no seu coração, tem alguma coisa que depende dele, mas tem uma coisa que depende de você. Então, um sonho sem decisão é apenas um desejo. Abraão não ficou parado. Quando Deus disse, olha, Abraão, eu quero que você saia da tua terra, da tua parentela, ele não esperou Deus pegar ele pelo braço e levar. Ele saiu. Ele tomou a decisão, eu vou obedecer. Eu vou ouvir a tua voz, eu vou ouvir o teu chamado. Ele deixou a sua terra, onde ele se sentia confortável, ele deixou a sua segurança, ele deixou a sua zona de conforto e ele seguiu na direção de um lugar que ele não conhecia. Hebreus 11, 18 diz o seguinte, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora ele não soubesse para onde estava indo. Olha que interessante. Então, Deus não dá para a gente o mapa inteiro. Deus não dá para a gente o mapa inteiro. Ele mostra o primeiro passo, vire à direita, só isso.
ou vire à esquerda. A Débora e Pedro estão lembrando do GPS que eu coloquei em espanhol, que dizia gira a la derecha, gira a la esquerda. Mas ele só dá essa primeira direção. Mas a gente acredita que a gente seguindo aquelas direções, a gente vai chegar no nosso destino. Ele mostra o primeiro passo. E quando a gente dá esse passo, a nossa fé se torna viva. Muitos de nós queremos que Deus mostre o destino final antes da gente sair do nosso lugar. Mas Deus só guia aqueles que estão dispostos a dar o primeiro passo pela fé. Outra pergunta: que passo Deus está pedindo que você dê pela fé hoje, essa manhã? Terceira coisa, demora. Então, sonho, decisão, demora. Quando parece que nada está acontecendo. 11 anos depois da promessa, 11 anos, ele estava com 75, agora está com 86. Vocês estão bons de matemática, Abraão ainda não tinha o filho. Sara continuava estéril. Sara tinha 10 anos a menos que Abraão. Tinha quanto agora? 10 anos, 86 menos 10? 7,6. No outro dia, eu fui no supermercado e eu dei R$10 para a menina e falei assim, paga o restante com o cartão de crédito. Ela foi lá, botou no calculador. Hoje em dia, né, as pessoas não querem nem pensar. Mas então, se a Sara tinha 10 anos a menos que Abraão estava com 86, ela estava com 76, estava estéril. O tempo passava, o sonho parecia cada vez mais distante. Diz aqui, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, mas ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. É nesse intervalo aí que Deus trabalha no nosso caráter. A espera não é um castigo, é um processo. Só que às vezes a gente fica ansioso demais. E eles ficaram ansiosos. E eles disseram, olha, talvez, né, a gente termina dando, talvez Deus queira usar, porque naquela época naquela época era uma coisa comum. Quando as mulheres, porque ter filhos naquela cultura era muito importante. Uma mulher que não tivesse filhos naquela cultura era como se ela fosse alguém amaldiçoada. E você vai ver em várias passagens bíblicas que era comum a mulher ter na verdade, naquela época era uma escrava. Ela ter uma escrava e ela entregar a sua escrava como mulher para o seu marido para que ele pudesse gerar filhos. Era como se fosse uma barriga de aluguel, para que ele pudesse gerar filhos através daquela mulher, e aqueles filhos seriam contados para a descendência da sua dona. Era a cultura daquela época. Então ela falou assim, olha, então vou entregar Agar para Abraão, e ele teve um filho. E aí, o que acontece? Deus disse que aquele filho e o filho da promessa estariam em guerra, né? E na verdade a gente vê aí Israel, Palestina. A fé é forjada quando o relógio de Deus parece atrasado. A demora de Deus nunca é negação, é preparação. Então, parece que Deus está demorando, Ele está trabalhando em nós, Ele está nos preparando. Então a gente falou, vamos ver se eu me lembro, né? Do sonho, da decisão, depois da sonho, nem eu estou lembrando, meus irmãos. Decisão, depois da demora, agora da dificuldade. Quando as coisas pioram antes de melhorar, né? Então, como eu estava falando, eu falei com os irmãos, né? Minha mãe orava por mim, o negócio só piorava. Parecia que só piorava. Eu não sei se vocês se lembram, mas Deus falou com Moisés. Deus falou
com Moisés que ia usar Moisés para libertar o povo do Egito. E aí Moisés chegou lá e foi falar com o faraó. E ele pediu que faraó deixasse o povo ir adorar no deserto. O que faraó disse? Esse povo está ocioso. Então eu vou fazer o seguinte, eu forneci a matéria-prima para eles fabricarem os tijolos, a palha, a argila, não vou fornecer mais. Eles vão ter que catar a matéria-prima e vão ter que continuar dando a mesma cota. O que aconteceu? A situação melhorou ou piorou? Piorou. Mas Deus libertou o povo ou não libertou? Libertou. Deus cumpriu a sua promessa ou não cumpriu? Muitas vezes, antes de Deus atuar e cumprir a sua promessa, a situação piora. Deus não faz apenas a gente esperar. Ele permite que as circunstâncias piorem, para que a gente aprenda a confiar não nas circunstâncias, mas no Senhor. Romanos 4,19 diz o seguinte: sem se enfraquecer na fé, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, sem força, pois já contava 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor, porque ela tinha quantos anos? 10 a menos? 90. Abraão e Sara estavam biologicamente, se a gente for olhar, impossibilitados de gerar filhos. Mas a fé verdadeira encara os fatos sem se deixar dominar por eles. Porque para Deus nada é impossível. Então, quando tudo parece piorar, muitas vezes este é o sinal de que Deus está preparando o terreno para o impossível. E aconteceu isso comigo, estava piorando, e quando o negócio estava ruim demais, que eu tomei um tiro, quase morri, foi que Deus operou e fez o milagre e transformou a minha vida. 5, parece que não tem jeito mesmo, quando o sonho morre. Depois de finalmente receber o filho prometido, receberam, com 100 anos, Sara com 90. Deus pede algo impensável. O que ele pediu? Abraão, pega o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que eu vou te indicar. É o teste do altar. Quando Deus pede aquilo que nós mais amamos, é o momento que o sonho parece que vai morrer. Mas é justamente aí que Deus nos ensina que o sonho nunca foi o fim. O sonho nunca foi o objetivo. O sonho nunca foi o propósito. O propósito era a gente se relacionar com Deus. O propósito era a gente conhecer a Deus. O propósito era a gente dizer como Jó: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. O propósito não é o sonho, mas o propósito é conhecer a Deus. É caminhar com Deus, é amar a Deus, é nos relacionarmos com Deus de uma maneira íntima e profunda. É conhecer a Deus de uma maneira que nós não conheceríamos de outra forma, sem passar pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provações que nós passamos. Hebreus 11:19 diz: Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Ele confiou em Deus, ele falou assim: olha, Deus tem o poder de ressuscitar os mortos. Então, se Deus está me mandando, eu vou obedecer. Ele me fez uma promessa. Ele disse que ia fazer de mim uma grande nação. Ele disse que eu seria o pai de uma grande nação. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Eu vou confiar no Senhor, ainda que não faça sentido para mim, ainda que eu não consiga compreender, ainda que eu não consiga entender, ainda que isso pareça muito complexo e difícil demais. Às vezes, Deus precisa levar a gente ao Monte Moriá para mostrar que o doador é mais importante do que o dom. Que aquele que dá o presente é mais importante do que o presente.
Na verdade, aquele que dá o presente é o presente maior. É o presente que faz a diferença, porque é o presente que vale para a eternidade. E aí é libertação, quando Deus faz o impossível. É quando Abraão levanta o cutelo, levanta a faca para obedecer a Deus. E aí Deus fala, não faça nada. Aí eu pergunto, Deus testou o coração de Abraão. Mas Deus sabe todas as coisas ou não sabe de todas as coisas? Deus precisava testar o coração de Abraão para conhecer o coração de Abraão? Não testava, não precisava. Ele sabia. Ele sabia, então Abraão não precisava passar por aquilo. Ele não precisava para Deus, mas ele precisava para mim. Ele precisava para você. Deus já sabia. Deus sabia que Abraão tinha um coração obediente. Deus sabia que Abraão iria obedecer. Deus sabia que Abraão ia ouvir a sua voz. Deus sabia que Abraão estaria disposto a sacrificar seu único filho. Deus já sabia de tudo isso. Mas se Deus não permitisse que ele passasse por todas aquelas coisas, eu e você não estaríamos falando, contando essa história hoje. Então, muitas vezes, Deus permite que eu e você passemos por determinadas coisas, e Ele sabe o nosso coração, Ele conhece o nosso coração, mas é um testemunho para as pessoas que estão à nossa volta. Na semana passada, eu falei da nossa querida irmã Albanísia. A irmã Albanísia é um testemunho para os seus vizinhos, para os seus parentes, para as pessoas que convivem com ela. Elas olham para a irmã Albanísia e dizem, que fé! Como ela mantém a sua fé, como ela é fiel ao Senhor, como ela não esquece desse Deus, como ela não abandona esse Deus. Isso é um testemunho, é um testemunho. Ela consegue dar um testemunho que eu e você muitas vezes não conseguimos dar. Então, Deus usa essas situações impossíveis, difíceis, complicadas, complexas, desafiadoras, como um testemunho do seu poder sobre a nossa vida. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto. Aproximou-se, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. E aí Abraão conheceu um novo nome de Deus. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Deus nunca se atrasa. Ele chega no exato segundo em que a fé amadurece. A libertação vem quando nós aprendemos a confiar sem ver, a entregar sem temer, a obedecer sem entender. O mesmo Deus que proveu, que trouxe o cordeiro para Abraão, também trouxe o cordeiro para nós, Jesus Cristo, o substituto perfeito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando a fé nos leva ao limite, todos nós enfrentamos estas fases de espera, becos sem saída, um diagnóstico médico, um casamento em crise, uma porta de emprego que não se abre, um sonho que parece morto. A fé não é negar a realidade, mas é enfrentar todas as dificuldades, todos os problemas, todas as provações com esperança. De que Deus é soberano, de que Deus está no controle, de que Deus nos ama, de que Deus quer o melhor para nós, sem se enfraquecer na fé. Romanos 4:19 diz, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, e também que Sara estava sem vigor, mas ele não duvidou. Ele não foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Ele foi fortalecido na sua fé e ele deu glória a Deus. Tem uma história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela
ela escreveu alguns livros e a história dela, o testemunho dela é famoso, porque ela era uma holandesa e ela ajudou centenas de judeus a escaparem do Holocausto. Quando os alemães os nazistas começaram a matar os judeus naqueles campos de concentração. E ela foi parar, porque ela tinha ajudado a muita gente, ela foi parar num desses campos de concentração. E a irmã dela morreu num campo de concentração, mas ela se agarrou com Deus, ela aprendeu a esperar em Deus. Alguns anos depois, ela estava segurando um tapete, e enquanto ela segurava aquele tapete, ela orava, e ela estava olhando aquele tapete do lado avesso, e tinha um monte de coisas assim que estavam feias e confusas, né? E era um emaranhado de fios, mas virando do outro lado tinha um lindo desenho. Deus está escrevendo a nossa história, e parece às vezes a gente olhando para a nossa história que é uma confusão de fios, mas quando a gente vira do outro lado, tem um desenho lindo que Deus está construindo, que Ele está escrevendo. A fé é isso, crer que Deus ainda está bordando, mesmo quando tudo parece confuso e sem sentido. O segredo de esperar bem. Estamos terminando. Lembre-se do que Deus pode fazer, pois para Deus nada é impossível. Eu e você servimos a um Deus para quem nada é impossível. Deus pode todas as coisas. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é Deus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Para Ele nada é impossível. Apoie-se nas promessas de Deus. Quando tudo parecia perdido, Abraão creu, esperando contra a esperança, e ainda assim se tornou o pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Apoie-se nas promessas de Deus. Eu já disse para os irmãos, quantas vezes que eu gosto de decorar os salmos e de orar os salmos. Às vezes, quando a situação está complicada, eu oro e falo assim: ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Pois uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu santo templo. Porque no dia da adversidade, no dia do problema, no dia da dificuldade, no dia da tribulação, Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Ele vai me colocar sobre uma rocha. E eu me lembro dessas coisas. Eu digo: espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Apoie-se nas promessas de Deus. Encare os fatos, mas com fé. Não é negar o diagnóstico, mas acreditar que a palavra final vem do Senhor. A palavra final vem do Senhor. Agradeça a Deus antes do milagre. Eu me lembro uma vez que eu escrevi para minha mãe, num livro que ela me deu quando eu estava na prisão. Eu falei assim: mãe, eu escrevi, né? Não falei, eu escrevi: mãe, não olhe para mim como um drogado. Não olhe para mim como um prisioneiro, né? Mas olhe para mim como um pregador do Evangelho. Eu escrevi isso. Olhe para mim como um pregador do Evangelho, porque eu não tinha forças, mas eu sabia que ela estava orando, eu sabia que a minha família estava orando, eu sabia que a igreja da minha mãe estava orando, e tudo quanto era lugar que minha mãe ia, ela dizia: orem pelo meu filho, peça a Deus pelo meu filho, me ajude em oração. E ela não desistia, ela não parava, e ela orava, e ela buscava, e ela jejuava, e eu acreditava que Deus ia fazer alguma coisa, porque olhando para mim mesmo, eu confesso para vocês que eu olhava e eu não via como, eu não tinha força, mas eu escrevi ali naquele momento, né? Acredito que inspirado por Deus, eu falei assim: olha para o seu filho como um pregador do Evangelho, e aqui estou eu pregando a palavra do Senhor, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus pode todas as coisas, para Deus nada é impossível. Às vezes parece que está demorando, às vezes parece que não vai acontecer, às vezes parece que já não tem mais jeito, mas operando Deus, quem impedirá? Agindo
sendo Deus, quem impedirá? Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Paulo diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, né? E eu fico pensando na minha mãe, né? Eu me lembro que não tem muito tempo eu levei a minha mãe para um encontro, uma reunião de vários pastores de uma associação de São João de Meriti, e eu tenho meu testemunho lá, e eu falei o testemunho da minha mãe, na verdade é o testemunho da minha mãe, e eu vi no final daquele encontro, todo mundo indo lá falar com minha mãe: oi, irmã Luci, parabéns, 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 parabéns. Ela recebeu a promessa do Senhor. Do fim sem esperança, a esperança sem fim. Jesus é o Deus que transforma um fim sem esperança em uma esperança sem fim. É o Deus que ressuscita o que morreu e que traz à existência aquilo que ainda não existe. Sabemos que Deus age em todas as coisas, todas, boas, más, bonitas, feias, vergonhosas, agradáveis, todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Deus está escrevendo uma história. Parece que o tapete está ao contrário, parece que está tudo confuso, parece um emaranhado que não faz sentido, mas Deus está fazendo um desenho lindo, porque Ele nos ama, Ele tem planos para nós, e os planos são para nos abençoar, para nos fazer prosperar, para nos dar no futuro. Deus nos ama. O que fazer agora? Espere com propósito. Enquanto você espera, Deus trabalha no seu coração. Espere com fé. Quando você não entender o que Deus está fazendo, confie nele, porque os planos dele são bons. Espere adorando. A adoração transforma a espera em comunhão. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu recebi o bem de Deus, não vou receber o mal. Deus é soberano, Deus está no controle. Ele sabe de tudo, eu não sei de nada. Adore ao Senhor. Em que área da sua vida Deus parece estar em silêncio? Eu quero encorajar você a colocar essa área nas mãos do Senhor, a orar por essa situação, todos os dias, mas sem ansiedade, apenas confiando. Agradeça a Deus por antecipação, porque Ele está agindo, Ele está operando. E quando o milagre vier, lembre-se que o tempo da espera é parte do milagre. E mais importante do que o milagre, é o Deus que faz o milagre. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.